Olá, amigos! Iniciando mais um Encontro do Esporte, nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia, aqui no canal BAT.TV, canal 20 ou 520 da Claronet, para todo o Rio Grande do Sul. Nosso Encontro do Esporte todos os sábados ao meio-dia, há 30 anos no ar, sempre destacando o esporte amador, o futebol, a dupla Grenal e tudo que envolve o mundo esportivo. Hoje, recebendo a rapaziada do Remo do Grêmio Náutico União. O Manuel, que é técnico e coordenador do Grêmio Náutico União, e também os atletas Daniel Vasconcelos e Sebastião Solari. Manuel, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia para todo mundo aí, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Vamos falar um pouquinho de esporte aqui, um pouquinho do Remo, né? Do nosso Remo aí. E, mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Antes de iniciar esse nosso bate-papo, deixa eu apresentar, porque o técnico e o coordenador bom e fiel é aquele que traz os atletas juntos, né? E o Manuel não veio sozinho. Daniel Vasconcelos, também convocado, logo mais próxima semana está viajando também para o Rio de Janeiro para essa missão olímpica. Daniel, tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem? Preparado para esse início de treinamento lá no Rio de Janeiro a partir do dia 7? Preparado, feliz e quero cumprir meus objetivos, né? Pós-pandemia, agora, melhores expectativas possíveis. Vamos falar muito de Remo durante o nosso Encontro do Esporte, aqui há 30 anos no ar, trazendo muito destaque do mundo esportivo. Conosco também o Sebastião Solari. Alô, Sebastião, tudo bem? Opa, tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. Preparado para mais essa missão aí? Preparadaço. Treinando para isso, então estamos firmes aqui. Só por questão de curiosidade, o Daniel tem quantos anos, Daniel? Eu tenho 19 anos. Tá há quanto tempo no Remo? 3 anos agora. 3 anos. Vinha de outros esportes ou iniciou direto no Remo? Tive participações, assim... Tive participações em outros esportes. Iniciei no Muay Thai, assim, para perda de peso. Mas... eu me descobri no Remo, assim, por meio da escola, sabe? O Daniel tem um perfil de atacante, né? Aquele homem referência dentro da área. O Inter e o Grêmio estão precisando de um atacante. Daqui um pouco, né? Magrinho, alto, cabeceador. Daqui um pouco tá aí a solução da dupla Grenal. O Sebastião tem quantos anos? Tá. Eu tenho 17 anos. Galera começa muito cedo no Remo. Ô, Manuel, me explica um pouquinho como é que é feita essas divisões dentro do Remo, modalidades, idade, início como treinamento, depois se torna competitivo, até chegar ao nível olímpico. Como é que funciona todo esse sistema aí do Remo? Bom, o Remo, assim, eu vou discordar um pouquinho. A gente começa cedo, mas não tão cedo quanto as outras modalidades. A entrada no Remo é a partir dali dos mais ou menos uns 10 anos, 10, 11 anos de idade, né? Então já é um início meio tardio, né? Mas o Remo é um esporte de longo prazo. A gente sabe que tem atletas, grandes atletas que têm grandes resultados com quase 40 anos ainda inativa, né? Ativo em alto rendimento. Né? Claro, não são muitos, mas ainda há atletas rendendo com essa idade. Bom, o Remo ele é por ambos os gêneros, né? Tanto masculino quanto feminino. A gente tem diversos tipos de barcos, né? Modalidade de barcos. Por exemplo, a gente tem o esquife, que é o barco individual, né? Que é o barco que a gente está remando agora pós-pandemia, que é o barco que a gente está dentro dos protocolos de higiene aí para poder remar, né? Que é os barcos individuais. Tem o double esquife, tem o 200, são barcos de 2 remadores, ambos, né? Modifica pela quantidade de remo. Tem os barcos de 4, né? Que é
barcos que a gente busca vaga, que a gente está tentando buscar a vaga olímpica, que é o 400, e o Foreskiff, que é o que também que a única coisa que difere eles é mais a quantidade de remos, né? Porque o número de remadores no barco é o mesmo. Existe o 4 com, que aí é o com o timoneiro, né? Vai o timoneiro junto. E o 8 com, que também tem é um barco olímpico, né? O barco tradicional, aquele barco bem longo, comprido, com 8 remadores. Mas aí também tem a figura do timoneiro junto, né? Que vai dando a direção do barco e ajudando nos treinamentos, na direção e também na estratégia do barco também. Né? Diego, Sebastião, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas a disciplina é o primeiro passo do remo. E por que eu pergunto isso? Porque trata-se de um treinamento forte, que requer uma disciplina de horário, principalmente, né? Viemos falando aqui nos bastidores sobre horários dos treinamentos, e a gente vê que começa cedo, amanhece cedo e requer uma certa disciplina muito grande, né? Vocês, principalmente com 17, 19 anos, daqui um pouco está na época de começar balada, diversão, isso aí tem que ser tudo muito regrado, né, cara? Como é que funciona isso daí na cabeça do atleta? Olha, na minha, no início tudo é complicado, não é... Isso dependente do que tu vai exercer, se tu vai ser atleta, se tu vai seguir vida acadêmica, se tu vai trabalhar. Então, no início é um choque, né? É complicado. Eu tive mais facilidade, mesmo não sendo, na minha concepção, um exemplo de pontualidade. Eu tenho meus erros, mas eu treino desde pequeno. Então, eu tive muito a minha base como atleta, acordando cedo, treinando, me privando de algumas coisas para ter que treinar. É um jeito de vida que eu tenho desde cedo. Então, agora, com 17 anos, é complicado, porque eu tenho amigos, às vezes, quando eu estou vindo treinar, tem amigos meus saindo da festa. Então, é mais complicado, mas a gente está acostumado já. Desde o início, a gente já se acostumou. Então, olha a consciência do Sebastião. Eu não sou um grande exemplo de horário, mas eu sou um cara disciplinado. Achei fantástica essa declaração. E tu, Diego, como é que funciona essa disciplina aí de horários, de treinamentos, se privar de muitas coisas que normalmente nessa idade aí a gente acaba priorizando? Bom, eu sempre fui um cara muito caseiro, né? E desde a minha infância, assim, quando eu já comecei a trabalhar cedo com o meu tio, eu tinha uns 13 anos, e aí eu já me privava de muitas coisas, porque, amanhã eu tenho que trabalhar. E com o esporte não foi diferente, sabe? A partir do momento que eu comecei a fazer esporte, eu já tinha que me organizar a minha vida lá fora, em estudo, em coisas que eu ia fazer, por lazer, mas eu já tinha que sempre me privava um pouquinho, pensando no esporte, pensando no que eu vou fazer amanhã, entendeu? Verdade, não é fácil. Manuel, deixa eu te perguntar o seguinte, quais são os clubes no Brasil com tradição assim no remo? Bom, tem muitos clubes, né, com uma boa tradição, né? Atualmente, assim, a gente tem aí a União, né, que sempre teve, nosso clube aqui, que sempre teve uma tradição boa no remo. A gente tem clubes no Rio de Janeiro, São Paulo, né, que são clubes tradicionais, por exemplo, Flamengo, o Botafogo e o Vasco, né, que são os mesmos que nasceram do remo, né, não foi fundado pelo futebol e sim pelo remo, né, esses clubes. Então eles já têm uma tradição bem grande, né, aqui no Brasil, né, sendo que um grande centro do remo no Brasil é o Rio de Janeiro, onde se encontra esses três clubes, né.
A gente tem em São Paulo também o Esporte Clube Pinheiros, que todo mundo conhece, o Pinheiros pelo um clube que aí já é um pouco mais parecido com o União, né, no questão de organização, porque é um clube mais voltado para o social esportivo, né, não é tão futebol que nem só esportivo que nem os outros, né. A gente tem o próprio Corinthians também, do São Paulo também, que é um clube também que está com bons remadores lá também atualmente. E a gente tem o próprio clube do Remo lá para cima no Pará, né? Então tem remo espalhado pelo Brasil, né? Mas a tradição mesmo está no sul, sudeste e ali no Rio de Janeiro também ali, né? Então é onde a maior parte da tradição do remo está encontrada atualmente no remo brasileiro. Ô Diego, me diz uma coisa, quem é o grande nome, o teu maior adversário aí a nível Brasil, aquele cara que tu diz assim, puxa, lá vem ele de novo? Só corrigindo, Daniel, tá bom? Daniel. Bom, adversário, assim, a gente não tem, digamos que, fixos, assim, né? A gente tem rivalidade com clubes, obviamente, mas o meu maior adversário, hoje em dia, eu não tenho, tipo, eu não me preocupo, sabe, com isso. A gente é bem competitivo, assim, tipo, entre eu e o Sebastian, mesmo, assim. Tanto em treino, principalmente, que a maioria do nosso ano, assim, é treinamento. Competições, assim, no remo são mais espaçadas, assim, sabe? Então, a nossa maior competitividade é entre nós mesmo. Vocês competem muito entre vocês? Entre nós, as pessoas que estão dividindo também estão buscando a vaga contra a gente, assim, no caso. Que legal, cara, que legal. Manuel, deixa eu te perguntar o seguinte, nos conta um pouquinho como é que vai ser esse treinamento no Rio de Janeiro, como é que é feito essa convocação e os números, né, rumo às Olimpíadas. Quem é que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul com chance de conquistar essas vagas aí? Tem mais a Júlia, que está treinando no Canadá, né? E também o Victor, que tu já estava me contando, que já está no Rio de Janeiro também, né? São 4 convocados do Grêmio Náutico União e mais o técnico e o coordenador, que é você que conversa conosco. Como é que vai ser esse camping de treinamento, né? Esse camping de treinamento ele visa reunir os melhores atletas do Brasil da atualidade, né? E a gente fica muito feliz que o Sebastian, o Daniel, a Júlia e o Victor, né, estão entre eles, né, no momento, né? Ele visa que esse pessoal agora possam remar juntos, né, e entrar em harmonia no barco, né, digamos assim, né, e fazer o barco mais rápido possível, né, para fazer essas próximas competições, né, internacionais. Tem o sul-americano, que agora no início de 2021, agora, se não me engano, de fevereiro, por ali, né? Então, esse já vai ter o pré-olímpico também, mas que aí essa vaga do pré-olímpico aqui do Sul-Americana é para os barcos peso leve, que é o duplo peso leve do Brasil, onde a gente vai ter, onde nós não temos atletas, a União não tem atletas participando dessa disputa do peso leve, né? A gente já teve, na última Olimpíada, a gente teve o Magrão, o William Jareton e o Xavier Vela, que atualmente hoje não estão mais do União, né? Eles correram as Olimpíadas pela essa vaga e eles eram do União na época, né? Em 2016. Né? E sobre a vaga, né? Esses atletas, os nossos atletas aqui, o mais é o Vitor, né, que é da categoria sênior, que está mais envolvido na vaga olímpica. Né, nada impede, né, que esses 2 garotos aí que hoje estão aí com a gente, né, mais novos, não incomodem eles lá para buscar também, de repente, desbancar um ou outro lá que estão nessa disputa de vaga aí para competição mais alto nível aí, que é os Jogos Olímpicos, né? Mas também tem Mundial, tem Copa do Mundo, né? Então, quem tiver nesses grupos aí, provavelmente é feito essa peneira para a gente poder participar dessas competições importantes.
Entrando um pouquinho no assunto da pandemia, isolamento social e toda essa crise na área da saúde que a gente está vivendo aí, como é que o Remo fez para se reinventar sem perder aquele ritmo competitivo, que é muito difícil, né? E até por ter várias competições aí transferidas, algumas canceladas, acaba caindo um pouquinho o ritmo de treinamento. Mas como é que a União se fez, se reinventou para manter o Remo em atividade? A gente aqui, na real, a gente não inventou nada. Eu acho que a gente não inventou nada. Mas se a gente disser que a gente inventou, a gente não inventou, não tá mentindo. O que a gente fez é disponibilizar, né, a possibilidade dos atletas continuarem treinando da melhor maneira possível, né? A gente o remo, a gente tem o remo ergômetro, né, que é uma máquina que simula o remo, é como se fosse a bicicleta ergométrica, né? Só que é do remo. A gente conseguiu disponibilizar para cada atleta, né, incluindo esses 2 garotos aí, para eles levarem para suas casas, né? E também fornecemos também para alguns também barra e anilhas de peso para eles poderem fazer algum exercício em casa, né? E como o exercício no ergômetro, né, no remo ergômetro, ele é um exercício que tu consegue ter uma correlação boa assim de treino fora d'água e dentro da água, a gente continuou conseguindo ter ganhos de condicionamento físico bastante interessantes, tanto é que esses dois garotos aqui foram muito bem nos últimos testes de avaliação que são feitos em ergômetro também, né? O Sebastian foi campeão do desafio de remo indoor, também de remo ergômetro, promovido pela CBR, pela Confederação Brasileira de Remo, da categoria dele, né? Então, assim, a gente fez um bom dever de casa, literalmente, né? A gente fez um bom dever de casa, mantendo os atletas em condicionamento físico. Claro, a gente tem um grande problema que é treinar para quê, né? Treinar por quê? Esse é um grande questionamento, né? Para não só para o remo, né? Mas para todos os esportes que tiveram problemas com a pandemia, que eu acho que não teve esporte que não teve, né? É treinar porque se a Olimpíada é só ano que vem, ou se eu não tenho nada no calendário para me objetivar, né? Esse foi um grande problema para todas as modalidades. Então a gente objetivou que a gente tinha que passar a pandemia treinando da melhor maneira possível para que quando ela terminasse as oportunidades iam aparecer e não foi diferente. A gente está ainda no estamos pelos números, a gente está indo para agora, ainda bem que as coisas estão começando a melhorar. A gente ainda está num período de pandemia porque a gente não tem a vacina ainda, né? E as oportunidades já estão aparecendo. Isso nos deixa muito felizes, né? Mostrando que o trabalho que vem sendo feito desde o início tem dado resultado, né? Claro, né? A gente perde algumas peças no meio do caminho, né? Mas a gente está chegando bem agora no final no final da pandemia, digamos. Eu não sei quanto tempo ela vai durar ainda, mas a gente já está num período de maior tranquilidade, pelo menos. Pois é, eu venho falando aqui nos nossos espaços, né, e nos meus trabalhos online também, que a gente está numa contagem regressiva, Manuel, Diego, Sebastião, uma contagem regressiva que a gente não sabe quantos dias faltam, né? Isso que é mais preocupante, a gente não sabe quando que vai terminar essa pandemia. Agora começa a se falar muito forte da vacina chegando e a gente segue na torcida. Deixa eu te perguntar o seguinte, essa missão no Rio de Janeiro, Diego, Sebastião, podem ficar à vontade também para conversar conosco. Daniel. Essa missão... Eu chamei de quê? Diego, estou o tempo todo falando de Diego e a Daniel. Ô, Daniel, pelo amor de Deus, me desculpa. Mas, enfim, essa missão no Rio de Janeiro, ela é próxima
da missão olímpica que, por exemplo, o Kiko e o pessoal do União, na área da natação aí do União, estavam realizando em Portugal? É um momento de treinamento, de divulgação também do esporte olímpico? Eu acho assim, elas são similares em alguns pontos apenas. Assim, a gente sabe que a missão do Remo Nacional agora conseguir essa vaga é uma missão muito difícil, porque a gente vai estar lá eles vão disputar com países com muita tradição que ainda não se classificaram, né? Se não me engano, a própria Inglaterra, né? A Inglaterra também ainda não classificou um barco e é super tradicional nesse barco, né? Então, assim, a gente sabe que é uma missão muito difícil, né? E eu acho que o remo aqui nacional se difere lá da missão Portugal, lá missão Europa do time Brasil, mas pelo ponto de a gente estar com um calendário muito apertado. Não é só o remo brasileiro que está com esse calendário apertado, né? Todos os países do mundo estão com calendário apertado, porque, enfim, muitas competições que se classificariam barcos para Tóquio agora deste ano não saíram. E Tóquio já é ano que vem e se parar para pensar, passa muito rápido. E tu não tem muito tempo para classificar todos, tu fechar a grade, né? A grade, digamos assim, de barcos para competir a Olimpíada. Então, é uma maneira de a gente começar o trabalho, a gente tem que começar em algum momento e a gente tem que começar com os melhores atletas para a gente saber onde a gente quer chegar. Então, esse é o grande ponto desse camping nacional aí, que é a reunião dos melhores para poder ter as melhores condições para poder disputar essas vagas dessas competições, enfim, nessas competições nacionais e participar das próximas competições internacionais que vão vir agora uma atrás da outra, digamos assim, né? Que espetáculo! O pessoal que está chegando aqui no nosso canal 20520 da Claronet, está no ar o nosso Encontro do Esporte, nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia, 30 anos no ar, destacando os esportes aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e também do mundo. Daniel, em cima dessa reflexão aí do Manuel, como é que se faz para manter a motivação sem saber o que vem de competição e quando, principalmente, né? É muito complicado. O Grêmio Náutico União disponibiliza acompanhamento multidisciplinar para os atletas, né? E no meio da pandemia eu, o Sebastião, a gente teve acompanhamento da nossa psicóloga, a Paula, da outra psicóloga também, a Joyce, e de todo o apoio, né, do clube. Mas é complicado, sabe? Tem que estar sempre de olho pensando no teu objetivo, porque senão tu não consegue, sabe? Tá em casa, tu vai acordar já num horário mais flexível, tu já vai treinar no remergômetro, que é um aparelho que, querendo ou não, exige muito da gente, sabe? Um desgaste, assim, não só psicológico, não só físico, como psicológico também. Pois é, cara. E até deixa eu contar para vocês, semana passada tivemos a honra de conversar com a doutora Rose, que é também aí do Grêmio Náutico União, né, responsável pela área da saúde aí do Grêmio Náutico União, coordena todo esse departamento e toda essa prevenção que o clube vem tendo o cuidado, né, para não deixar nada na reta, não vacilar, porque a gente sabe que esse vírus aí realmente ele é muito perigoso. E eu pergunto para vocês, como é que faz, cara? Por exemplo, Sebastião com 17 anos para ter esse amadurecimento de que, puxa, minha cabeça não tá legal, tá na hora de precisar, tá na hora de procurar uma ajuda de uma psicóloga para manter a motivação, para me manter no foco, para daqui um pouco não desanimar. Como é que se faz isso daí, Sebastião? Então, que a gente tinha falado antes, eu treino desde muito cedo, alto rendimento, eu treino desde os 11 anos, mesmo eu tido começado em uma modalidade diferente, que foi a natação. Eu tenho, com 17 anos, agora para fazer 18, eu já tenho 7 anos de treinamento, né?
na natação, mesmo com 11 anos, tu já treina forte, já tem uma rotina de atleta, mesmo com 11, 12 anos. Então, por eu ter esses 7 anos de experiência de treino, eu já fui muito calejado assim como atleta, mesmo ainda sendo novo. Eu tive várias experiências que me ajudaram a chegar no que eu estou hoje, e conseguir ter um conhecimento pessoal. Então, pelo fato de eu ter um acompanhamento com a Paula há anos, já, de conhecer como funcionam os treinamentos há anos, de saber como a rotina de atleta funciona, mesmo tendo minhas dificuldades, eu tenho também muita facilidade também para algumas coisas. Então, eu acredito que o fato de eu ter muita experiência de treino, por ter começado cedo, isso me ajuda a chegar no momento que eu estou agora. E mesmo quando eu estou irritado, quando eu estou estressado, sem vontade de treinar, eu sei que a experiência que eu já tive de coisas passadas e parecidas me ajudam nesse momento. Cara, no remo, daqui um pouco, a irritação pode ser legal também, né? Porque o cara vai para a água com aquela gana dobrada. Depende, né? Da quilometragem. Porque se é 1.000 metros, aí ok, né? Vamos socar. É que nem competição. Competição é bom ficar puto, irritado. Ficar irritado é bom ficar irritado na competição. Porque é aquilo, tu vai puxar aquela prova e tu sabe que tu tem tudo para ganhar, porque se não for na base do treinamento que tu teve, vai ser na base que tu tem no ódio do momento. Então, a raiva sim é importante, é muito importante, pelo menos em competição eu acho muito importante. Para treino já é mais complicado, porque a gente não sabe o que é o treino. Se é 20 quilômetros, se é 18, se é 30, a gente não sabe como é que é. Então... Como é que é o Daniel e Sebastião também? Porque existe competições longas e existe competições que é de velocidade também, né? Como é que funciona isso daí? Quanto tempo? Porque daqui a um pouco tu tá aí há 1 ano fazendo um treinamento para daqui a um pouco competir entrar numa competição que dura 1 minuto. É que oficialmente a gente só tem a prova de 2K, né? E é aceita, se não me engano, de 1.500 também. Mas a gente treina em base disso, entre 1.500 e 2.000. Às vezes tem alguma competiçãozinha, outra, a gente puxar 300, 500 metros, mas a gente não se importa muito, porque o nosso treino dentro da periodização não é montado para a gente puxar 500, né? É montado para puxar 2.000 e se tem alguma prova, porque a nossa raia é de 1.500. Então tem 2 competições nacionais aqui de 1.500. Então se a gente tiver que puxar 1.500, a gente vai puxar, mas no nosso treino é baseado para 2.000. É o que a gente vai competir agora na seletiva, que a gente vai competir no sul-americano. Então a gente treina para 2.000, mas acontece, tem relatos, tem momentos que a gente, por exemplo, no sul-americano do ano passado, eu e o Daniel, a gente teve que competir 1.000 metros, porque tinha muita marola no caso estava com muito vento, muita onda, então tiveram que cortar a prova pela metade. Então acontece da gente às vezes correr uma prova menor, mas o certo mesmo, o ideal é uma prova de 2.000, então a gente treina para essa prova de 2.000. A gente não compete uma prova de 500, de 300. Que legal, cara. Muito bom o nosso bate-papo. A gente vai para o nosso intervalo comercial, prestigiar os nossos parceiros. E eu já quero deixar um tema para o nosso segundo bloco. A arrancada é o grande momento do remo. Vou deixar esse tempo para vocês pensar e me responder. Um rápido intervalo comercial e já eu volto com o nosso Encontro do Esporte há 30 anos no ar. Segura aí. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.
Estamos de volta com o nosso Encontro do Esporte deste sábado, destacando aí o nosso Remo do Grêmio Náutico União, recebendo o Manuel, que é o técnico e também coordenador da equipe, e os atletas Daniel Vasconcelos e Sebastião Solari. Daniel Vasconcelos, agora eu acertei. Até o final do programa, eu fico nos trinques com o Daniel, com o Sebastião, com o Manuel. Manuel não tive nenhum erro. Mas deixa eu perguntar para vocês, Manuel, principalmente nessa época da pandemia aí, como é que vocês estão vendo o Grêmio Náutico União e a expectativa de retorno das normalidades? Claro que aos poucos as coisas estão abrindo, a academia, com certo cuidado, mas a expectativa desse retorno, mesmo não tendo em vista nada de competição, né? Mas só em ver o andamento do clube, os treinamentos, tudo voltando ao normal, eu acho que essa viagem ao Rio de Janeiro também, psicologicamente, para o atleta vai fazer muito bem, né? Com certeza. A gente fica muito feliz de poder voltar, né, para a nossa sede aqui, voltar a poder remar no Rio, né, sair do remergômetro, né? Então, assim, a gente fica feliz, assim, de poder estar na nossa casa de novo, né? A gente sabe da preocupação do Grêmio Náutico União em manter os protocolos, e acho que isso é louvável, né? E a gente também ficou muito feliz com toda a ajuda que a equipe multidisciplinar teve durante todo o período da pandemia com a gente, com encontros ali semanais, né? Consultas diárias para alguns, né, para a gente apoiar os nossos atletas e a gente passar por esse período, né, da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que é louvável todo o esforço que foi feito aí pela área esportiva do clube de proporcionar isso aí o melhor possível, né? Dentro dos protocolos de segurança, né? Hoje a gente só pode remar barco individual, né? Pelo decreto municipal, né, só modalidades individuais. A gente espera que daqui a um pouco a gente já possa remar nossos barcos em conjunto, né, o Sebastião e o Daniel possam remar no mesmo barco, digamos assim, né. Então, eu acho que isso é importante, né, a gente poder voltar ao, não é ao normal, né, mas a gente poder voltar um pouco como a gente estava antes, né, de ter esse contato com a água, ter contato com a essência do esporte, né? Então, isso é muito mais importante nesse momento, né? Eu acho que isso é o mais importante agora. E essas competições, essa viagem, com certeza eu digo falei para os guris, é um brinde, é um fechamento com chave de ouro, né? Do esforço que foi feito durante a pandemia, porque a gente sabe que muito atleta e muito clube não deu a importância que eles deram, né, para esse período, né? Tipo, não tem competição, tira o pé, né, fica tranquilo, né? Mas a gente sabendo que as coisas logo ali à frente as coisas vão acelerar, e quem tiver em melhor condição, e isso eu sempre no primeiro momento que fechou o clube, eles estavam em casa, nos vídeos, nas nossos encontros virtuais, a gente sempre falava, quem chegar no final do período bem, vai ser os que vão começar a ter os melhores resultados internacionais, e enfim, né, vai estar no topo do remo do brasileiro quem chegar no final da quarentena bem, né? Não deixa de ser uma medalha, né, para quem seguiu o foco, para quem não deixou de treinar, para quem disse assim, não tem nada de competição, eu vou dar uma relaxada. Pelo contrário, dobraram a atenção, dobraram o esforço, porque eu acredito que treinar de casa não deve ser nada legal, né, para o cara que está acostumado a limpar o barquinho, botar ele na água, dar aquela empurrada, pular para dentro, se molhar, enfim. Eu acredito que o aparelho esse que o Grêmio Náutico União disponibilizou e que está em casa é como se fosse um fliperama. Acho que é por aí, né? Acho que na autoescola agora tem o simulador, né? Acho que é muito próximo disso, né? É parecido, né? Não é bem um fliperama, mas ele é, como eu disse, ele é mais uma
bicicleta ergométrica, o exemplo que eu posso utilizar aqui, né? É mais parecido com uma esteira, né? Só que, obviamente, sem motor. Quem é o motor O atleta. O atleta, né? O atleta vai fazer toda a força ali nele e vai mostrar toda a sua capacidade nele, né? E por isso e por essa maneira a gente conseguiu bons resultados em cima dessa máquina e um condicionamento físico muito bom também, né? Para chegar no final da quarentena bem, né? Daniel, Sebastião, vocês já receberam a programação de treinamentos lá no Rio de Janeiro? Ainda não. Isso Ainda não. vai ser uma surpresa para nós ainda. Pois é, existe uma expectativa daqui a um pouco, vou treinar lá no Flamengo, ou vou treinar na praia. Como é que já tem uma previsão de como é que vai funcionar isso aí? Baseado nos atletas que a gente conhece que treinam lá no Flamengo, pelo que eles postam, pelo que a gente vê nas redes sociais, a gente tem uma noção, a gente tem uma não diria nem uma pequena, mas uma média noção, uma média para grande noção de como vai ser. A gente não sabe como vai ser exatamente os treinos, mas a gente sabe qual vai ser a característica e o perfil dos treinos. Então, a gente sabe que vai ser bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque são metodologia, não uma metodologia, mas são formas daquela metodologia diferente de treino. Por exemplo, a quilometragem, a gente é mais acostumado com fazer peso, uma quilometragem média, tudo mais. Lá eles são mais acostumados com muita quilometragem e muito pouco peso. Então, são características diferentes de treino. Pois é, interessante isso daí. E até eu diria para vocês, o jogador de futebol tem o sonho que é jogar no Maracanã, o templo brasileiro e mundial em relação a estádios de futebol. E o pessoal do Remo, qual é o grande objetivo de treinamento no Brasil? Olha, é que eu acho que o melhor espaço nacional de treino é o nosso, né? Então, eu diria que por a gente estar aqui, a gente não se preocupa muito com isso, a gente não se preocupa muito pelo local onde a gente vai competir, nem nada assim. A gente não tem essa visão como o futebol tem. Mas eu acredito que o local de treinamento, local para fazer um camping da seleção, talvez não competição, porque não tem uma raia de 2000, mas um local bom de treinamento, eu diria que aqui é o melhor do Brasil, assim, porque aqui não é uma raia fechada, que a gente pode ir para um monte de lugar, a gente pode pegar vários canais, então eu acredito que a gente não vê com essa visão do futebol, mas deve ter outros atletas do Remo que têm essa visão para o local de treinamento que é o nosso. Que legal, cara. Então, o Rio Grande do Sul tem esse privilégio. Manuel, com essa declaração aí dos meninos de que nós temos por aqui o melhor treinamento e a melhor alternativa, que é o nosso Guaíba, muita gente vem de fora para fazer treinamentos aqui ou não? Atualmente não, né? Não só por causa da pandemia, né? Mas a gente, alguns anos atrás, realmente a seleção se reunia aqui, né? A gente se reunia aqui no Grêmio Náutico União, porque como o Sebastião ali falou, a gente tem o delta aqui do Jacuí, que a gente tem ali mais de 30 quilômetros remáveis, né? Sem passar pelo mesmo local, diferente do Rio de Janeiro, São Paulo e outras regiões, que tu não consegue fazer grandes quilometragens sem ficar como uma piscina, né? Vai e volta, né? Então, é complicado assim para o atleta. E aqui tu faz uma volta, tu te diverte um pouco mais, digamos assim, né? Não fica tão monótono tu fazer um treino de grande volume, né? De grande quilometragem aqui no União, aqui no Delta aqui. E o União tem toda a estrutura aqui da nossa ilha, né, que é voltada para um centro de treinamento. Tem sala de musculação, tem alojamento, tem restaurante, tem piscina, enfim, tem uma infinidade de estrutural aqui para acolher os atletas aqui e eles poderem dar o melhor deles aqui no União, né? Então, aqui na nossa sede. Então, é por aí, né? Por aí. Então, assim, tem N lugares no mundo também que eu vejo, assim, que ele falou ali do
do Maracanã, né? Eu acho que agora, para eles, eu acho que a ideia deles agora é remar numa raia fora, né? Como, por exemplo, tem Lucerne, tem Anquebelet na França, tem Varese na Itália, tem vários locais assim que são famosos no remo, né? E são lugares maravilhosos, com raias excelentes, né? Agora a ideia é buscar novos estádios. Que legal, cara, que legal. É bom saber, né, que a gente tem essa belíssima estrutura aqui no Rio Grande do Sul e que daqui um pouco esse intercâmbio de treinamentos acontece daqui do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil como referência. Falando nisso, Daniel, Sebastião, quem são os grandes nomes do remo mundial e que vocês buscam se espelhar? Bom, um cara que eu me inspiro bastante, assim, até pelo mesmo estilo de barco, de eu remar com o Sebastião, assim, é o Hamish Bond, é um neozelandês. O cara era muito técnico, muito condicionado. O parceiro dele também, o Eric Murray. São caras, assim, são pontos fora da curva, mas são excelências, assim, sabe, no que eles faziam. Nova Zelândia é o grande eixo que a gente tem aí, é o grande nome do cenário no remo mundial? É um deles. Um deles. É um deles. Quem são os mais fortes aí? Nova Zelândia, Holanda, França? Nova Zelândia, Alemanha, Inglaterra, Itália, que mais? Estados Unidos, em alguns barcos. Enfim, esse é o grande eixo, né? É o grande eixo dos tops aí do remo mundial, né? A Austrália também, então estão sempre disputando ali o pódio em todos os barcos que eles participam, né? Então tem sempre, claro, e dentro desses aí tem barcos tradicionais, né? Por exemplo, o 8 alemão, por exemplo, o 8 alemão atualmente, né? É um muito tradicional, que a medalha de ouro é praticamente deles, né? Digamos assim, ele é um barco tradicional da Alemanha que vem ganhando os últimos jogos aí, né? Mas antes deles eram os Estados Unidos, que tinha muita tradição no 8 também, né? E o 400, esse, como eu falei antes, né? O 400 a Inglaterra, né? Também, né? É um barco muito tradicional deles, e eles, como eles não pegaram a vaga ainda, e eles querem essa vaga para poder manter a tradição também nesse tipo de barco. O 200 da Nova Zelândia, esse citado pelos meninos aí, também um baita exemplo eles ficaram praticamente mais de anos invictos, né? 60 barcos. Em torno de 60, vamos, e perto de 60 regatas sem perder, né? Sem perder. Então os caras são, como o Daniel disse, são pontos fora da curva. São os caras, tipo, para serem admirados, né? E segui-los dentro do possível. A gente sabe que cada pessoa é uma pessoa diferente, mas a gente tem que saber que se eles podem, talvez nós podemos também fazer algo parecido. Questão de curiosidade, eu acredito que a nossa audiência, os nossos telespectadores devam ir também para essa linha da curiosidade. Como é que é feito o treinamento? Vocês chegam, por exemplo, marcar, hoje nós vamos para uma sala de vídeo, assistir um vídeo da competição tal, aonde tu acaba sinalizando para os meninos, olha o movimento do braço, olha o que ele fez. Como é que é feito esse treinamento aí? Existe essa parte de vídeo, uma conversa antes de cair na água? Tem um barco que acompanha, né, que leva o técnico? Como é que vocês se comunicam? Como é que é feito esse treinamento? Sim, o treinamento, o treinador vai numa lancha, né?
geralmente sozinho, pilotando a lancha. E hoje, com o advento da tecnologia, né, a gente tem aí o celular, que é uma ferramenta praticamente instantânea, que a gente acaba, né, podendo filmar, né, o atleta ali, já envia o vídeo para o atleta, dá o feedback para o atleta o mais rápido possível, né, sobre a técnica. E a gente também, às vezes, faz comparações com outros barcos que a gente diz como exemplo, né? A gente já usou aqui barcos alemães como exemplo, barcos australianos como exemplo, para aquela melhora técnica específica que a gente gostaria, né? Então, hoje, o celular faz tudo, a gente sabe, né? O celular faz tudo. Então, uma boa qualidade de imagem, tem aplicativos que nos ajudam a câmera lenta, quadro a quadro, então tudo isso vem a auxiliar bastante no treinamento, né? E aí varia, pode ser que a nossa conversa sobre a técnica pode ser antes ou pode ser depois, né? Para algum ponto que talvez tenha que melhorar para a próxima sessão de treino. Tudo isso é feito pelo próprio técnico da lancha, é isso? Sim, no caso, eu. Sim, eu pergunto porque, por exemplo, no futebol tem uma staff que é gigantesca, né? Tem o cara da planilha, que é o cara da estatística, que passa o jogo todo, o treinamento todo com o computador, exato, anotando tudo, né? Por isso que eu perguntei, daqui um pouco teria uma pessoa específica cuidando dessa parte de filmagem e desses detalhes, mas não. É o Manuel coordenador, é o Manuel técnico, é o Manuel câmera também, né? É tudo um pouco. A gente sabe que em outros países aí tem centros de treinamento onde eles disponibilizam, né? Por exemplo, algum biomecânico que vai avaliando o barco instantaneamente, alguma outra tecnologia que vai auxiliar no desempenho do barco, né? A gente sabe que isso existe, mas não é um padrão, né? A gente sabe que quanto mais próximo do ideal, né? Obviamente melhor vai ser o resultado do barco. Mas é isso aí, a gente faz de tudo um pouco, né? Então a gente faz de tudo um pouco. A gente entra um pouco nessa parte de biomecânica, da parte de treinamento, feedback instantâneo ali, feedback depois também, né, de como foi a execução do gesto ali, né? É isso aí, a gente vai utilizando as ferramentas que a gente tem, e hoje está muito melhor que na minha época, né, que eu também fui remador, né? Talvez não cheguei no nível desses garotos aqui, né? Mas na minha época era aquela gravadorazinha do videocassete aqui, e depois passava, todo mundo tinha um tempo para ir aqui, botava o vídeo, tinha que rebobinar a fita. Hoje é instantâneo tudo. Quanto tempo de Grêmio Náutico União, Manuel? Olha, eu acredito que eu estou em torno de 20 anos de União eu já tenho, mais ou menos. Né? 19, cara. Vamos dizer, acho que é 19, quase 20. Eu gosto de fazer essa pergunta sempre porque eu faço um paralelo com os outros esportes do Grêmio Náutico União e sempre me impressiona muito o lado família do Grêmio Náutico União, né? Todos os atletas do Grêmio Náutico União, eles tiveram ou o irmão mais velho, que também pratica e faz algum esporte no Grêmio Náutico União e acabou influenciando, né? Como um pai que foi fundador. Teve um menino do judô, se eu não me engano, que conversou conosco mês passado e ele me trouxe, cara, datas de fundação do Grêmio Náutico União, me trouxe datas de fundação da sede da ilha, e isso nos mostra que o atleta do União, ele é Grêmio Náutico União, né? É algo muito interessante, assim, esse lado família do União. O Grêmio Náutico União, né, ele é um clube social, né, que sempre é social esportivo, ele sempre buscou essa agregar, né, agregar valor ao estar aqui dentro da União, né, e por muitos anos, e
e sempre trabalhou dessa mesma maneira, né? Então acaba fomentando esse tipo de acontecimento, né? Onde um passa para o outro, que convida o amigo, ou que convida o primo, que convida o irmão, e a família, e a gente proporciona esse ambiente seguro, e acaba as pessoas vindo, procurando o clube e permanecendo nele por um bom tempo, e também pelo nossa excelência nas modalidades esportivas, né? A gente sabe hoje que não só o remo aqui, né, mas a natação, a gente tem grandes resultados também na natação, também no judô, né? Então, e ginástica olímpica, ginástica artística, a gente tem atletas ali de grande expoente. Em todas as outras modalidades, a gente tem sempre um resultado expressivo, né, dentro de cada categoria, né, que a gente, por união, trabalha. Isso também favorece também as pessoas procurarem o clube e colocarem seus filhos, seus irmãos, seus parentes, fazerem esse ingresso aqui dentro do clube. Sebastião, quem é que te levou para dentro do Grêmio Náutico União? Teve influência da família desde pequenininho? Eu comecei, que aí entra uma longa história, que eu comecei a praticar judô com 5 anos de idade, que eu praticava na CM, ali, Associação Cristã de Moços, e com 10 anos de idade, com 9 anos eu comecei a treinar um pouco na Sojipa, judô, treinei pouco, e com 10 eu parei. Tipo, resolvi, não quero mais fazer judô, não quero fazer mais nada. Então eu fiquei uns 10 meses parado ali, e foi uns 10 meses que eu engordei muito. Foi 10 meses que era salgadinho, série de TV, jogo no computador, e era isso. Então eu engordei muito nesse período de tempo, e eu tinha que emagrecer. Então minha mãe procurou um monte de modalidade, a gente estava vendo quais modalidades eram melhor para emagrecer, e entre elas apareceu a natação. Então eu entrei dentro do clube em 2013, final de 2013, por meio de natação, e a partir daí o caminho foi abrindo para entrar no remo, porque em 2014 teve uma festa junina, onde cada modalidade cuidava de algum brinquedo, e o brinquedo do remo era a máquina ergométrica. Então ali eu tive a minha primeira participação com o remo, mas não comecei a remar ali, mas tive contato com o treinador da época, que era o Costela. Então, a partir disso eu tive um contato com o remo, e anos depois eu fui parar de nadar para começar a estagiar, para trabalhar, para fazer um jovem aprendiz na época. E a minha treinadora da natação, que na época era a Ana, falou: tu não quer começar aí uma vez por semana no remo? Então, aí, como eu já conhecia o treinador do remo, o acesso foi mais fácil, tudo foi mais tranquilo. Eu já tinha um condicionamento físico também, pelo fato de eu ter nadado. E aí eu comecei vindo uma vez por semana, o treinador falou que tinha uma competição no fim do ano. E aí por que não? Aí eu comecei a vir todos os dias e fui ficando. E estou aqui até hoje. Vocês acham que é uma tendência o pessoal da natação cair no remo? É que o fato é que o treinamento de natação é um treinamento bem árduo, né? É tão difícil quanto o do remo, então, pelo menos na parte respiratória aeróbica. Então, a facilidade na parte de condicionamento existe. Existe uma facilidade para um cara que é nadador. Óbvio que não é tão simples assim, porque tem questão de mobilidade, tem questão da musculatura que é atingida, tem N fatores, mas a questão de condicionamento, a questão pulmonar, que entre jovens de 13, 14 anos que nunca treinaram, é uma parte difícil de se conseguir. Uma pessoa que nadou é mais fácil. É só tu fazer alguns ajustes na técnica, ajustes de mobilidade, ganhar um pouco mais de massa muscular na parte inferior, mas perto de outras modalidades é muito mais fácil, sabe? É algo acessível. Então, eu acho que por isso tem várias pessoas da natação que acabam vindo para o remo. Eu acho que é mais pelo fato que é um esporte acessível de começar a partir daquela base que tu teve na natação. Interessante. Daniel, qual é o peso de um remo? Só para eu ver se eu tenho condições de encarar essa ou não. Bom, isso é uma pergunta meio relativa, né? Porque o peso do remo é o peso que tu tem que mover, né? O peso da água, é o peso do apoio que tu acha, entendeu? Então tu pega uma pá de remo que é grande, tu vai apoiar na água.
vai ter que mover o teu peso e o peso do barco, entendeu? Então é uma pergunta meio difícil. O peso do remo, ele não muda. Não. Bem dizer, na água não muda, né? Não O muda. que muda é o teu peso que tu vai ter que mover, carregar no caso, e o barco em si. O peso do remo é muito leve, ele é de fibra de carbono, então ele é muito leve. Ah, interessante. Então tá, pessoal, que legal, cara, um bate-papo muito bacana, esclarecedor, né? A gente vive num mundo onde se fala de futebol, se fala de voleibol, se fala de alguns esportes, e o remo é sempre muito interessante, né, cara? Porque o atleta do remo, ele não... profissionalmente, ele se encara o atleta do remo como profissional, Manuel, ou não? Não, o remo é um esporte amador, né? Então ele não tem esse aspecto profissional, assim, né? De ter um contrato de trabalho que nem por exemplo, o futebol, né? Não entra nesse mesmo nível assim de profissionalismo, né? Como, por exemplo, talvez o vôlei atualmente, né? Não sei, posso estar falando alguma bobagem aqui, mas não entra nesse mesmo quadro, né? Mas existe uma contratação, por exemplo, o atleta lá do Flamengo tá saindo do clube, o União vai lá e traz ele para Porto Alegre e passa a treinar e competir pela União. Existe essas trocas de clubes, assim, né? Mas não existe uma negociação entre clubes, existe só entre atleta e clube, né? Não há um pagamento que no futebol, por exemplo, assim, ou comprar o passe do Sebastião, não tem isso. Existe só uma negociação direta com o atleta, né? Ver a questão de que ele vai ter disponível para ele alcançar o melhor rendimento dele aqui, alguma ajuda de custo, alguma coisa assim, né? Mas é assim que o remo nacional é mais ou menos assim que o remo nacional vai se molda, né? Não existe um caráter profissionalismo, assim, de profissional. Que legal. Pessoal, deixa eu agradecer a gentileza de vocês de conversar conosco, bater esse papo, esclarecer muito sobre o remo a nível mundial. Desejo sorte, um bom treinamento, uma boa viagem ao Rio de Janeiro e que logo, logo a gente possa estar voltando a conversar e, se possível, com medalha no peito. Muito obrigado, viu, Daniel, Sebastião e Manuel, pela gentileza aí de conversar conosco. Obrigado, eu agradeço bem, agradeço muito o convite e fico também aqui o convite, né, para quem gostaria de conhecer o esporte, o remo, né, então procure o Grêmio Náutico União, a gente tem aqui uma das melhores estruturas para aprender o remo, né, e você que tem aí um filho em casa agora filho ou filha após a quarentena que queira colocar aqui no esporte, né, fica aqui o convite, pode trazer, a gente vai apresentar o remo para eles, né, vai ser sempre bem-vindo aqui, certo? E a gente espera um dia que esse filho possa estar aqui fazendo entrevista junto com eles aqui. Baseado Obrigado. Nessa declaração do Sebastião aí, que procurou a natação e depois o remo para perder quilos, eu acho que eu vou procurar o Manuel e o departamento do Grêmio Náutico União para ver se daqui um pouco tá aí a solução dos meus problemas, hein? Imagina, Barbosa Júnior, colega do Daniel e do Sebastião. Que honra. Olha aí. Por que não, né? Por que não? Pois é. Pessoal, grande abraço, obrigado pela companhia e até uma próxima, se Deus quiser. Meus amigos, estamos encerrando o ponto final do nosso Encontro do Esporte deste sábado, marcando próximo sábado, estamos de volta ao meio-dia, aqui no 20 e no 520 da Claronet. Encontro do Esporte há 30 anos no ar. Um grande abraço e até a próxima semana.